Olá! Nesse vídeo vamos apresentar tudo o que você precisa saber sobre o Guia de Ensino e Aprendizagem, a concepção, objetivos, seu uso no dia a dia da escola, responsáveis e como preencher. Vamos lá? O modelo das escolas EMTI propõe a adoção de mecanismos que assegurem a eficácia da gestão dos processos pedagógicos, visando a obtenção dos resultados pretendidos, relativos à formação dos jovens, e que, por consequência, criem as condições para a futura construção dos seus projetos de vida. Nesse sentido, o Guia de Ensino e Aprendizagem inova ao ser simultaneamente um recurso que atende 3 níveis distintos desse processo de formação. Junto ao professor, ele é um instrumento para o planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas do componente curricular que ele ministra. Junto ao estudante, ele é o apoio para o desenvolvimento da capacidade de autorregulação de sua aprendizagem, pois ele fornece informações sobre os componentes curriculares, que eles necessitarão para criar seus próprios mecanismos de planejamento de estudo. Junto aos pais e responsáveis, para complementar os mecanismos de comunicação de que a escola já dispõe e para apoiá-las no acompanhamento do ensino-aprendizado dos estudantes. Sua implementação no cotidiano da escola contribui para o rompimento de uma estratégia muito utilizada pelas escolas, que é a de que somente o professor sabe o que vai ser ensinado num determinado período. Por exemplo, no bimestre, no trimestre. E o jovem somente recebe essas informações. O guia compartilha com os interessados, tanto os estudantes quanto seus familiares, o que e como será o acesso ao conhecimento historicamente acumulado. Esse movimento possibilita que os princípios educativos sejam mobilizados no cotidiano da sala de aula e no chão da escola, corporificados na prática pedagógica. O Guia de Ensino e Aprendizagem orienta o professor em relação aos tempos necessários à prática pedagógica para a construção das aprendizagens pelos jovens. Ele é um instrumento prioritariamente orientador da prática docente, uma vez que organiza e alinha as demandas pedagógicas, unindo de modo lógico e articulado as habilidades exigidas pela base comum curricular e sua parte integradora. O Guia de Ensino e Aprendizagem compartilha entre professores, jovens, com a família, os conhecimentos priorizados a cada período letivo e deve estar acessível para consultas e contribuições desses sujeitos. O Guia de Ensino e Aprendizagem tem uma relação com o dia a dia da escola, com a rotina da escola. É com ele que a gente olha para o plano de ação da escola como o norte do nosso trabalho. Aí a gente alinha os guias a esse plano de ação da escola. Aquilo que são os nossos valores, aquilo que é prioridade para a gente no nosso plano, a gente também leva para os guias. Depois a gente mantém uma agenda de trabalho em alinhamento com as ações. Também analisamos o cotidiano da escola a partir dos seus dados, dos seus indicadores, daquilo que nós colocamos que deveria ser aprendido, e aí avaliamos, através dos nossos indicadores, se alcançamos o esperado. E esse ciclo se mantém no nosso dia a dia. Ele é elaborado no início de cada bimestre, no máximo até a segunda semana do bimestre, para cada componente curricular e para cada professor. Então, se um professor tem mais de um componente curricular, para cada componente curricular, ele fará um guia. Lembrando que o guia é feito
para os componentes curriculares da formação geral básica e dos componentes técnicos. Quem orienta? A orientação vem do especialista da educação básica, coordenador geral do MTI, e os professores coordenadores de área, e ele é executado pelos professores. Ele é analisado pelos professores coordenadores de área nos componentes da formação geral básica. E quem valida é o especialista da educação básica, coordenador geral do MTI, tanto para os componentes da formação geral básica quanto para os componentes técnicos. Quem faz? Os professores da formação geral básica e os professores dos componentes técnicos. E como a gente usa os guias? Eles são publicados nos murais de cada sala de aula, ou dentro ou fora, mas em um lugar que seja visível. Ele deve ser objetivo, claro, simples e prático. Diretores e especialistas coordenadores gerais, além de publicizar os guias, fazem movimentar as articulações entre os componentes através dos guias e ensina estudantes e famílias a usarem os guias. Então, resumindo, o guia é o principal instrumento de articulação entre os componentes curriculares. O professor preenche o guia, tendo como base o plano de ação da escola e o currículo referência de Minas Gerais. O diretor e o especialista coordenador geral publicizam os guias, movimentam a escola para fazer a integração entre os guias e os estudantes aprendem a usar os guias. Nesse movimento, tanto os diretores, especialistas coordenadores gerais, os coordenadores de área, os professores e até mesmo os alunos são envolvidos em toda a dinâmica de fazer, publicizar, consultar e fazer articular os conteúdos que estão ali sendo planejados no guia. Não podemos esquecer da inclusão. Outro aspecto importante que o guia de ensino e aprendizagem deve incorporar é a reflexão dos professores frente à presença dos estudantes com deficiência na sala de aula. Numa perspectiva inclusiva, o processo de aprendizagem deve ser feito desde seu planejamento até a avaliação, para que os estudantes com deficiência não sejam alijados do processo pedagógico. O conteúdo deve ser apresentado sobre um tripé. Os conceitos, temas que serão desenvolvidos e trabalhados durante o período, procedimentos, as estratégias, métodos, técnicas que serão necessárias para a apreensão do conteúdo e atitudes observáveis, esperadas e resultantes das estratégias, métodos e técnicas aplicados durante o processo ensino-aprendizagem. Destacamos alguns objetivos do guia. Mínimos essenciais, didatismo. Objetivos com nível mínimo de competências a atingir e que garantam o aprendizado necessário, bem como os pré-requisitos para as aprendizagens posteriores. Avaliação do nível de desenvolvimento. Autodidatismo. Cada estudante mostra diferentes graus de progresso. Depende de um período de desenvolvimento que varia de um estudante para o outro e será diferente para cada um. O trabalho desenvolvido na escola deve ajudar o estudante a se aproximar do seu objetivo. Autodidatismo é a oportunidade de se traçar objetivos de desenvolvimento para os estudantes e o estudo orientado deve ser o espaço para apoiar esse processo. O nivelamento, didática cooperativa. Todos são convidados a ensinar,
o que sabem mais aqueles que sabem menos. Os estudantes que recebem a orientação para o nível de desenvolvimento devem se comprometer a ensinar os outros, podendo assim movimentar importantes habilidades socioemocionais nessa ação. Os professores devem orientar todo o processo. Pensamos ainda no nosso PDCA, essencial para o dia a dia na escola e para todas as nossas ações dentro da escola e na nossa vida pessoal também. A aplicação do PDCA no guia tem a ver com esse planejamento, onde vamos olhar para o plano de ação da escola, fazer o alinhamento entre o guia, planejando o nosso plano de aulas e o guia, com essa relação entre o plano de ação da escola. Depois executamos, aplicamos, depois avaliamos aquilo que eu realmente conseguir dar de conteúdos, as habilidades que eu consegui trabalhar, as que não. E aí ajustamos para o guia do próximo bimestre. É assim que o PDCA do Guia de Ensino e Aprendizagem vai conseguir fazer com o planejamento diário, bimestral, de nossas ações dentro da escola. Na melhoria contínua do processo de ensino, os guias de ensino e aprendizagem ancoram não somente elementos do modelo pedagógico, mas também elementos do modelo de gestão, TGE, como monitoramento da relação, previsão e execução do currículo a ser trabalhado para o período, suas necessárias correções e, posteriormente, o desenvolvimento de novos guias de ensino e aprendizagem para o período seguinte. Nessa direção, a articulação entre o modelo pedagógico e o modelo de gestão visa garantir o contínuo processo de melhoria da prática pedagógica. A aplicação do ciclo PDCA na elaboração do guia de ensino e aprendizagem e sua posterior utilização como ferramenta de monitoramento tornam-se fundamentais para que a escola consiga entregar os resultados pactuados em seu plano de ação. E a divulgação dos guias? Após a sua elaboração, os guias de ensino e aprendizagem devem ser de conhecimento dos demais professores, além dos estudantes e seus familiares. Em algumas situações, observa-se uma grande variação de idade e estatura dos estudantes, além da possibilidade da presença de estudantes cadeirantes. Isso deve ser levado em consideração ao definir o local e a altura em que os guias serão afixados, caso seja essa a estratégia de comunicação para os estudantes. A adequação da linguagem para que os estudantes compreendam o conteúdo do documento também é fundamental. Não basta fixar os guias de ensino nos murais, paredes da escola ou das salas de aula. É fundamental ensinar os estudantes a usar esse instrumento como recurso de orientação, de acompanhamento e de avaliação do seu próprio processo de desenvolvimento. Os guias de ensino e de aprendizagem devem ser de conhecimento das famílias, pais responsáveis, para se tornarem referência na comunicação da escola sobre o que está sendo oferecido aos jovens em cada período letivo, bem como para favorecerem o acompanhamento de seu desenvolvimento sobre aquilo que foi prescrito. Também servem para orientá-los sobre recursos que, eventualmente, os estudantes possam precisar e que se encontram descritos no guia. Na escola, os guias devem apresentar objetividade no que se pretende, clareza na forma de detalhar, concisão sem prejuízo do significado, simplicidade e praticidade no sequenciamento. Na sua utilização, deve existir necessariamente compromisso na relação entre o professor e estudante,
cumplicidade na relação entre professor e família, amizade na relação entre os estudantes, solidariedade entre estudantes e comunidade. Na vida escolar, escolas com bom provimento de internet exploram e potencializam o guia, assegurando a sua comunicação permanente por meio de sites, blogs, comunidades sociais e etc. Em resumo, o guia é uma orientação objetiva do processo ensino-aprendizagem de cada componente curricular. É um instrumento que apresenta atividade de docência, atividades de grupo e estudos individuais para os estudantes. Considera as necessidades, os interesses e os propósitos dos estudantes. O que ele não substitui o plano de aula do professor. E ele também não é um planejamento anual. Como já dissemos anteriormente, ele precisa ser revisto em cada bimestre. Como preencher o guia de ensino e aprendizagem? Então, o primeiro item é o professor, e aí é o nome completo dele. O ano e a turma. Então, se é primeiro ano, se é segundo ano. O componente curricular, que antes a gente chamava de disciplina, né? Então, agora, qual é o componente curricular? E o bimestre. Nesse cabeçalho, a escola também pode colocar a logo da escola, da secretaria, do governo. Ela pode personalizar o seu guia. O que a gente precisa é que todo o conteúdo seja contemplado. Na breve justificativa, nós vamos fazer uma descrição da importância dos conceitos e dos temas a serem desenvolvidos durante o bimestre. Então, dentro do conteúdo que vai ser trabalhado, vocês vão fazer uma justificativa bem sintética, de forma que alunos, outros professores, que a família entendam. Os conteúdos é a descrição mesmo do conteúdo, coerente com seu plano de aula, que vai ser desenvolvido durante o bimestre. Então, você vai colocar o tema e a semana. Então, na semana 1 eu vou desenvolver tais temas, na semana 2 vou desenvolver tais temas, e assim eu vou apresentar a descrição dos conteúdos a serem trabalhados ao longo do bimestre. Em habilidades cognitivas, alinhado ainda ao plano de aula, nós precisamos alinhar também as habilidades a serem trabalhadas de acordo com o que temos na BNCC e no currículo Minas Gerais. Então, nós vamos fazer esse trabalho de olhar para os conteúdos, olhar as habilidades e o que vai ser trabalhado naquele bimestre como habilidade cognitiva. A mesma coisa para as habilidades socioemocionais. Então, nós vamos entender quais as habilidades estão colocadas nos nossos currículos referências e trazer, então, para o guia. Pode ser tolerância, dependendo do tema que eu estiver trabalhando, discernimento, reciprocidade, empatia. Mas as habilidades estão colocadas também nos currículos e isso a gente precisa fazer um exercício de olhar para a BNCC e para o currículo Minas Gerais. Os valores e as forças pessoais também têm uma forte relação com o plano de ação da escola. Quais são os valores que a escola está trazendo para o seu trabalho durante o período letivo? E aí, dentro disso, o que eu, enquanto professor, vou trabalhar como valor e força no meu bimestre, com os conteúdos, com as atividades que eu vou trazer, com a minha forma de avaliar. Quais são os meus valores? Pensamento crítico, honestidade, amor ao próximo, esperança. Em situações didáticas, nós vamos fazer a descrição das atividades, meios e estratégias para assegurar a aprendizagem significativa do conteúdo proposto. Aqui,
tem uma ótima relação para a gente poder pensar em como dar aulas mais atrativas, como fazer com que nossas aulas sejam mais legais. E aí, além da aula expositiva, nós vamos pensar em pesquisa da internet, sala de leitura, apresentação de seminários, rodas de conversa, leituras de imagens, de charge, de gráficos, de textos. Vamos sair da sala de aula. Quais as atividades a gente vai desenvolver? E aí é por isso que é importante a gente também já fazer o nosso planejamento de aula para saber em que momento eu vou usar cada uma dessas metodologias. Em atividades, nós vamos descrever o que são atividades prévias, quando, por exemplo, eu quero fazer uma sala de aula invertida, ou eu quero que meus alunos façam uma pesquisa antes de eu tratar determinado tema. Então, quais são as leituras e atividades que eles precisam fazer previamente à aula? Quais são aquelas que são autodidáticas? Então, eu trago um conteúdo, mas peço que eles se aperfeiçoem, e aí eu faço indicações de leituras, faço indicações de vídeos, de filmes, de documentários, para que eles se aprofundem em determinados temas. Também didático-cooperativas, aquelas em que vai ter trabalho de grupo, que um vai depender do outro. E as complementares, que podem ser também atividades fora da escola. Podem ser atividades ligadas à iniciação científica, a alguns projetos desenvolvidos na escola, mas a gente também vai trazer essas atividades para dentro do guia. Então, lá dentro de atividades prévias, eu vou fazer a descrição das atividades orais e escritas, que compõem as situações didáticas de mobilização dos conhecimentos prévios, fazendo a indicação de todos os materiais que eu pretendo trabalhar, ou que eu quero que os meus alunos trabalhem antes das aulas. Em atividades autodidáticas, eu também vou fazer a descrição das atividades propostas para mobilização de forma autônoma do próprio estudante. Essas atividades autodidáticas, que podem ser pesquisas orientadas pelo professor, vídeos e filmes a serem assistidos, livros e textos, são atividades que também o ajudarão aos alunos naqueles momentos que ele não pôde estar na aula. Ele poderá acompanhar o conteúdo através das atividades que foram colocadas como autodidáticas. Na descrição das atividades didático-cooperativas, nós vamos fazer a descrição das atividades em duplas, trios, de equipes, coletivas a serem prescritas. Pesquisas sobre determinado tema em grupo, seminários para apresentação da pesquisa tal, rodas de conversa sobre assunto tal. Já em atividades complementares, a gente pode trazer vídeos indicativos das atividades prévias, visita ao museu, a determinada feira. É uma descrição das atividades que complementam o conteúdo de forma clara e explícita. Nas práticas educativas, há uma descrição das práticas que apoiarão os estudantes no desenvolvimento de aprendizagens descritas neste guia. Seja aula expositiva, pesquisa, mini-seminário, leitura de textos, rodas de conversas, mas essas práticas podem ser, inclusive, práticas em laboratórios, práticas na horta, em espaços abertos da escola. Em espaços educativos, nós vamos fazer a descrição do espaço. Então, eu vou utilizar a sala de informática, a sala de vídeo, a biblioteca, a horta, o laboratório, e aí eu vou fazer essa descrição previamente. Os recursos didáticos é uma descrição dos recursos a serem utilizados como apoio para a realização das atividades. Então, eu vou usar textos, mapas, a lousa, os computadores, vídeos. Em estratégia de avaliação, eu vou descrever as estratégias e os recursos de avaliação a serem utilizados. Lembrando que a gente tem muito mais do que provas como instrumentos de avaliação. Eu posso fazer um acompanhamento do envolvimento dos estudantes na sala de aula, com registros de diário de classe, diário de bordo. Posso fazer uma pesquisa elaborada pelo grupo.
uma demonstração de que todos estão inteirados da pesquisa. Posso fazer através de mapa conceitual a ser elaborado individualmente, participação nas rodas de conversa, além das avaliações tradicionais. A gente ainda pode usar a autoavaliação. Em fontes de referência, nós vamos fazer para o professor quais foram as suas fontes de pesquisa para elaboração de suas aulas e para o estudante aquelas que recomendamos que eles estudem, que eles leiam, também vão ser consideradas fontes de referência. O interessante é notarmos que o guia é essa ferramenta que nos vai possibilitar articular conteúdos, trabalhar em torno de projetos comuns, tendo habilidades comuns aos componentes curriculares, às propostas dos professores. Ele também vai fazer com que famílias participem mais, que os estudantes se interajam e aprendam o autodidatismo. Essa articulação entre professores, a escola, faz com que haja um movimento. E o guia é essa ferramenta capaz de movimentar a escola em torno de temas comuns, de habilidades comuns. Então, mãos à obra. Vamos lá. O guia pode ser essa ferramenta que vai nos ajudar a orientar os nossos trabalhos na escola.